Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Vamos conversar um pouco sobre a economia e como tem sido pensada as soluções para essa crise do coronavírus, pós-coronavírus e dentro da crise do coronavírus, né? E eu estou falando dessa questão da crise porque lembra que eu falei que, como eu não sou médico, eu entendo um pouco dos dados, mas eu não vou falar aqui de medidas sanitárias, mas de como isso impacta a vida da gente e politicamente como isso tem peso e a gente muitas vezes não percebe. Nós acabamos ficando aí à mercê das informações dos meios de comunicação e às vezes enganados por um governo que manipula os dados o tempo todo. Tudo bem? A ideia aqui é fazer uma conversa de como é que nós saímos da crise, como é que fica. No último vídeo eu falei um pouco sobre a transferência de renda, né, dos mais pobres para os mais ricos. Isso ficou no último vídeo. Dá uma olhada lá, que é legal, como é que acontece nas crises. Nós vamos ver daqui a 2 anos, vamos conversar sobre isso, provavelmente 1 ano e meio, 2 anos, a gente está falando sobre quanto os pobres ficaram mais pobres, quanto os ricos ficaram mais ricos. Mas hoje é uma continuação, um pouco aquela continuação, mas eu quero chegar num momento onde a gente precisa falar um pouquinho de Estado. E aí eu vou chamar de Estado mínimo, não é exatamente essa questão, mas que o Estado mínimo prevê aí a intervenção mínima do Estado na economia, né, na vida do cidadão e dos negócios. E a ideia aqui é conversar um pouquinho sobre essa questão de quanto é necessário num país como o nosso, a intervenção estatal, tá bom? Então, e quanto que ele é tão pesado, como dizem por aí, e na verdade são mentiras que contam pra gente, como contaram durante os últimos anos, principalmente relacionados às reformas trabalhistas, a reforma previdenciária, a reforma tributária que está vindo aí, que provavelmente vai ter um monte de mentiras, né? Em todas as vezes que se tem uma necessidade de transferir mais renda para os mais ricos, se fala em reforma. E uma das coisas que a gente pode perceber é que quando é que nessas reformas nós ganhamos, nós trabalhadores, nós classe média, nós classe mais baixa. Né? Normalmente quem ganha só são os lá de cima, classe B e A para cima. Então, de verdade, né? Um ou outro aí na classe média acaba saindo, mas não é a constante, não é o mais natural. Tudo bem? Então, primeiro, eu vou falar um pouquinho para vocês essa relação de crise, mas crise econômica. Nós estamos vendo vários economistas debatendo, falando sobre questões relacionadas principalmente aí a ajuda do governo às empresas, aos bancos, que nós vamos falar principalmente de banco hoje, mas é só um dos setores que levou muito dinheiro durante todas as crises ou após todas as crises que a gente passou, tá bom? Pensando nisso, eu vou falar para vocês o que aconteceu em 2008, rapidamente, tá? É muito profundo, mas rapidamente. E depois nós vamos fazer uma cronologia sobre essa crise em 2008, tá? Então, primeiro, eu vou falar para vocês de uma crise que nós tivemos lá em 95, 94, 95, e aqui o governo brasileiro, comandado pelo Fernando Henrique, o que ele fez na época? Abriu o que nós chamamos de ProEra, um programa de reestruturação do sistema financeiro. Desse ProEra, o Fernando Henrique investiu no sistema financeiro com vários bancos quebrando, depois a gente pode ver aí alguns bancos nacional, que era quem financiava e patrocinava a carreira do Senna, e foram se afundando, né? Bancos no norte, no nordeste, vários deles quebraram por conta disso. Então, e foram adquiridos, né, pelo governo, foram os seus títulos, ou o governo comprou ações. Nessa questão aí, é muito importante a gente pensar como é que funciona essa ideia do banco que foi comprado, né, e por que foi comprado, e como é que foi que funcionou. Tá? Eu vou mostrar para vocês aí na tela um jornal
da época, que era a Folha de São Paulo, não sei se vocês vão conseguir ler, mas o título é o mais importante para a gente aqui, tá bom? Só para vocês terem ideia, essa visão que eu estou passando para vocês aqui é a visão que está nos jornais, tá bom? Não é uma coisa que eu estou inventando. Então, ó, ajuda do governo FHC, isso em 95, só para a gente deixar uma cronologia. Ajuda do governo Fernando Henrique Cardoso aos bancos foi de 20,8 bilhões de reais, tá bom? Eu só quero que vocês falem, pá, mas isso é pouco, isso não é nada, porque a gente está dando 1,2 trilhões agora, né? Mas é só para vocês entenderem o tamanho da coisa. O nosso PIB naquela época era de aproximadamente 790, 800 bilhões de dólares naquela época. Então, e só para a gente entender como essa extensão dos valores que nós deixamos, né? Ó, vou mostrar aqui para vocês o PIB, tá? Ó, 769 bilhões de dólares na época, né? A gente deu 20 bilhões de reais aí para esse banco. O real que era bem menor, se não me engano, devia estar na faixa de 1,5, talvez, menos de R$2. E aí a gente deu 20 bilhões para o banco, para os bancos, na verdade, o sistema financeiro. Aí a Folha ainda ressalta aqui uma coisa muito importante. O que é tão importante que a Folha ressalta aqui? A questão colocada pelo o Banco Central foi assim, foi comprado, foi colocado dinheiro em bancos, né, na sociedade daqueles bancos, pelos bancos públicos e pelo Estado. Só que só nessa primeira tacada aí, já se perdia, já tinha se colocado 1 bilhão de reais perdidos só nessa brincadeira. Dos 20,8 bilhões já estava se perdendo 1 bilhão, já estava se dando de graça, porque alguém fez, arriscou, alguém fez alguma jogada mesquinha, que saiu com esse dinheiro provavelmente para a vida pessoal dela, alguma pessoa. E essas pessoas, tá? Eu estou dizendo essa pessoa, mas são essas pessoas que ficaram ricas pessoalmente, mas os bancos quebraram, as empresas não. Os trabalhadores perderam, todo mundo perdeu e o Estado perdeu. Ou seja, os trabalhadores do país, os contribuintes do país perderam muito dinheiro. Tudo bem? Só para você entender a extensão disso. E aí, isso aqui é um apanhado geral, falava de quantos bancos tinha, e eu vou deixar esses links aí para vocês poderem verificar, tá bom? Então, isso a gente está falando lá em 95. Eu estou falando de algumas coisas que aconteceram, mas aconteceram outras coisas. Vou falar um pouquinho sobre a de 2008, que foi mais recente, alguns de nós lembram com muita clareza, e aí a gente chama da crise dos subprimes. Por quê? Porque os subprimes são um amontoado de títulos que foram criados dia a dia pelos americanos, pelos bancos americanos, né? Esses bancos aí tem vários desses nomes aí, como JP Morgan, a Bear Stearns, eu acho que a Fannie Mae, né? A Freddie Mac. Esses bancos, essas empresas do mercado financeiro, saturaram o mercado com títulos que valiam muito menos. Então vamos pensar, só para ter um exemplo, uma casa de uma senhorinha lá no subúrbio que valia 30 mil dólares, era o valor venal daquela casa, era o valor real daquela casa, ela precisava de dinheiro e ela alavancava o dinheiro no banco. Chegou uma hora que a casa dela, que era equivalente ali a 30 mil dólares, para o banco já estava beirando os 100 mil. Só que essa pessoa não ia conseguir pagar essa dívida que ela foi fazendo, tá bom? Por isso que o pessoal chama de título podre, porque ele não tem garantia nenhuma, né? Ele não tem nenhuma possibilidade, talvez, de recebimento. E se tiver, pode ser que tenha um trabalho muito grande, um processo muito grande. E aí se perde de qualquer forma na visão dos bancos, tá bom? Então, aquela pessoa que tinha uma hipoteca, que tinha uma casa de 30 mil, ia lá no banco e ia alavancando. E ia ser oferecido para ela isso, mesmo sabendo que aquela casa valia só 30 mil dólares, tudo bem? Então, isso é uma das coisas. E aí o governo, no mundo, gente, no mundo, todos os governos aí praticamente tiveram que enfiar a mão no bolso. A Grã-Bretanha, por exemplo, ela deve ter investido em torno de 1 trilhão de euros na época. O Banco Central Americano, mais ou menos isso, talvez 2 trilhões até, porque foi quebrado, né? Depois tem
notícias aí que vocês vão ver nesse sentido, para resgatar a IG, as seguradoras que garantiam a validade desse crédito também foram investidos muito dinheiro, né? Foi investido muito dinheiro. Então, só para vocês terem ideia da quantidade de gente que levou dinheiro em algum momento, porque esse dinheiro não ficou parado no mercado sendo alavancado, alguém estava levando, né? Por isso que no último vídeo eu falei que todas as vezes que tem uma crise profunda no sistema capitalista, os mais ricos saem mais ricos, tá bom? E aí, provavelmente, não foi pouca gente que saiu, que levou esse dinheiro para a vida deles, para a vida pessoal, muitas vezes, tá bom? Aí, eu vou falar um pouquinho do Brasil, né? O governo brasileiro aqui, no dia 6 de outubro, autorizou o Banco Central a comprar as carteiras dos créditos de banco, também que estavam com problemas, né? Que investiu só nessa brincadeira aí aproximadamente 30 bilhões de reais aqui, no dia 22 de outubro, na verdade, tá? 30 bilhões nessa brincadeira aí, tá bom? E aí, doido isso, mas a gente deu esse dinheiro aí, provavelmente porque dificilmente vai se receber, o Banco Central acabou ficando, o Banco do Brasil acabou engolindo, os outros bancos públicos também acabaram provavelmente levando esse prejuízo aí. Estou falando provavelmente porque, como eu não tenho certeza de que como foi dividido esse bolo, né, desse prejuízo, então eu não estou garantindo para vocês que foi assim, tá? E aí, além disso, em dezembro, o governo brasileiro ainda teve que injetar do bolso dele, né? E aí do bolso dele, por quê? Porque quando a gente fala de imposto, o imposto é uma projeção. Então, as empresas não pegam o imposto, vendi hoje, já paga, não. Elas vão pagando por mês, eles vão pagando no final do ano, dependendo do tipo de imposto, e assim por diante. O governo brasileiro deu isenção de IPI para IOF para as empresas, e aí normalmente as grandes empresas que levaram isso aí, automóveis, né? E para produtos da linha branca, 4,8 bilhões em dezembro de 2008. Enquanto as empresas lá fora estavam quebrando, né, aqui nós estávamos ajudando elas a ficarem mais ricas, mandar dinheiro daqui para lá, inclusive. Foi uma das coisas que nós discutimos muito, um dos escândalos foi a Chevrolet, se não me engano, ter mandado 3 bilhões de dólares em plena crise lá para a central, lá para a matriz deles, né? Então, é muito importante a gente entender isso, para onde vai o nosso dinheiro, porque esse dinheiro não é do governo, é um dinheiro nosso, é um dinheiro do contribuinte. E aí, cada vez mais, a gente precisa pensar nisso, tá bom? De qualquer forma, hoje, nós estamos falando aqui, ó, essa crise atual, pegando uma carona no nosso desespero. Os bancos ou sistema financeiro, eu estou falando banco, mas aí tem as corretoras, tem várias outras instituições relacionadas ao sistema financeiro. Mas normalmente são os bancos que têm parte nessas empresas ou são donos dessa empresa totalmente, tá bom? 1,2 trilhão de reais dados ao banco. Só para fazer um comparativo, para a gente, para essa ajuda que está sendo 600 reais aí, que o governo não queria dar, que queria dar 200, só para algumas pessoas, que depois de muita briga da oposição se elevou para 600, só nessa brincadeira nos próximos 3 meses aí, vai se gastar em torno de 98 bilhões. O banco já está aqui, ó, levando mais de 10 vezes mais, 12 vezes mais do que o povo, e muita gente está falando de talvez 20, 30 milhões de pessoas precisando. Aqui são alguns poucos, nenhuma dezena de bancos está levando isso aqui, tá bom? Então, esses valores, e aí a matéria do Correio Brasiliense vai falando sobre isso, mas também vocês encontram nas outras mídias aí. Isso é muito importante para a gente falar do que a gente está falando no início, sobre o Estado. E aí a gente está falando que o Estado, ele é normalmente visto, ou normalmente se pede que ele seja um Estado mínimo, para poder gerir as coisas do povo, né, ou da população. Mas ninguém fala de Estado mínimo quando isso acontece. Eu não vi nenhum banqueiro, eu não vi nenhum empresário, eu não vi ninguém falando sobre Estado mínimo nesse sentido aqui, tá? Nessa situação. Por que ninguém reclamou? Porque eu não vi nenhum Roberto Justus, o cara do Madeiro.
Por que o cara do Girafa não fala sobre isso? Porque esses caras todos sabem que eles estão no mesmo patamar ali de homens ricos, pessoas ricas, tá? Então, isso é uma das coisas. Muito importante a gente entender isso. Desse dinheiro está saindo para socorrer os bancos, porque eles têm um monte de dívidas, de créditos, de empresas pequenas, de empresas médias, de empresas grandes talvez, mas eles estão pegando esses créditos aí e incorporando dentro do banco para o Banco Central, para os bancos públicos, tudo bem? Por isso que esse dinheiro, ele compra esses títulos, mas pelo que se fala, e aí não tem nenhuma garantia de que vai ser devolvido, ou se vai ter uma recompra, ou se vai ter uma forma desse banco compensar o Estado depois com isso. Tudo bem? Então, dito isso, pessoas, vamos só rapidão pensar na questão do Estado mínimo. Quando você fala Estado mínimo, você fala de não interferência, e aí essa interferência ninguém liga, né? Ninguém liga quando as empresas multinacionais perdem dinheiro, ninguém liga quando o BNDES deixa de receber das multinacionais, ninguém liga quando o Estado deixa de receber o INSS que o trabalhador paga, porque isso é obrigatório. Para você é obrigatório. Você é obrigado a deixar lá, porque é compulsório. Você não recebe aquilo no seu salário. Você não tira do seu salário e fala, olha, depois você deposita lá a empresa. Não. A empresa já deixa dentro do cofre dela. E muitas vezes empresas levam isso para ela também. Pega o dinheiro do trabalhador, pega o dinheiro que deveria ir para o Estado e não paga a parte dela. Então, essa intervenção também ninguém fala sobre Estado mínimo nessa situação, né? Todo mundo fica quieto quando é assim. Essas dívidas que são essenciais para a manutenção do Estado de bem-estar social que seja, elas não são pensadas pelos ricos, ninguém quer saber disso, né? Não vamos ver nenhuma campanha do Dória, cansei, essas coisas idiotas que já fizeram por aqui. Os ricos são sempre muito babacas nessas histórias, mas eles acabam levando, de qualquer forma, a melhor nessa situação. Tudo bem? Então, é só para dar um apanhado geral do que eu vou falar. Então, se fala também em outra situação, é que o Estado não deveria prover serviços que o setor público e o setor privado pode prover. E quais são esses serviços? Saúde, né, que parte da saúde hoje já é privada. Hoje eu estava lendo uma reportagem que, apesar de a gente ter só 24, alguma coisa de pessoas no Brasil, né, de contribuintes no Brasil que usam plano de saúde, que têm condição de ter um plano de saúde, 46, quase 50% dos leitos estão nos hospitais privados. E aí nós temos aí pessoas falando de que sim, o SUS deveria tomar a frente disso e buscar mostrar para essas empresas, assumir com essas empresas a manutenção desses leitos, né? A gestão desses leitos, e deveria mesmo, porque agora é uma época de crise, de guerra contra uma pandemia, mas Então, vendo a partir daí, eu quero mostrar para vocês, então, uma coisa que é muito importante. Outra coisa que eu ia dizer para vocês, que é por que se fala muito dessa questão do Estado mínimo, falando que tem que demitir um monte de funcionário público, e o funcionário público aí vai desde o gari até os grandes salários do executivo, os grandes salários do legislativo, os grandes salários do judiciário, da justiça, né? E aí, gente, a gente está falando de pouquíssimos, 1% talvez que ganha aí acima de 12 mil, 10, 12 mil, ou um pouco mais talvez, mas a maioria ganha 2, 3 salários mínimos, até 4 mil, 5 mil como funcionário público. Então existe um monte de mentiras contadas o tempo todo, e aí depois a gente pode levantar esses números aí e colocar aí para vocês, mas essas mentiras levam a gente a tomar decisões e apoiar pessoas que estão destruindo o nosso bem-estar. Então, para comparar um pouquinho, uma das coisas feitas pela OCDE é um gráfico. Eu tenho as tabelas aqui, eu entrei no site da OCDE, eu baixei as tabelas e esses gráficos aqui são relacionados àquelas tabelas, tá bom? Se vocês quiserem, pode pedir, solicitar aí. Esse gráfico aqui está dizendo respeito à quantidade de funcionários públicos no mundo
Tá bom? Aí a gente está falando do mundo assim, da OCDE, mas provavelmente se reflete em boa parte do mundo. São os países que fazem parte da Organização do Comércio e Desenvolvimento, de desenvolvimento, né? Ou são visitantes, ou estão para fazer parte, que é uma das coisas. O Brasil, inclusive, é um dos que podem chegar lá, mas ainda não faz parte, tá bom? É uma das choradeiras que nós fizemos aí, uma das humilhações que nós passamos aí com esse presidente em relação aos americanos, e muitas vezes nós esquecemos que nós somos um país soberano. Mas vamos lá. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui na colunazinha, né? É um gráfico de coluna, aqui na coluna verde, que é do Brasil. As outras são todas dos países da OCDE, ou de países que são também visitantes ou que estão na situação do Brasil, tá bom? Nesse caso aqui do gráfico, só para vocês terem ideia, 12 funcionários públicos, tudo bem? Aqui no caso em relação aos trabalhadores do país. Então pensa assim, nós temos em torno de 100 milhões de pessoas trabalhando, tá bom? 100 milhões de pessoas na iniciativa privada e no setor público. Desse valor de 100 milhões, 12 milhões aqui é equivalente a funcionário público, tudo bem? Pode ser que vocês achem que é muito, o país tem 210 milhões de pessoas, então não deve ser tanto assim. Mas só para a gente entender, se a gente falar em torno da população economicamente ativa que está no mercado privado ou público, 12% é o equivalente. Os outros números são dos outros países. Eu vou dizer aqui, só da Dinamarca. A Dinamarca e a Noruega, que são os países nórdicos, e aí são os países que normalmente a gente fala muito bem, que são os países que eu falo que é onde a gente devia ter um olhar um pouco mais próximo, né? Puxa, eu quero ser igual a esses, eu não quero ser igual aos americanos, por exemplo. Mas vamos lá, pensando nesses países, 35% dos funcionários naquele país, dos trabalhadores, são funcionários públicos. E aí vai descendo aqui, Letônia, aí vai descendo para a Suécia, a Eslováquia, né? Eu acho que é a Eslováquia, a Hungria, tudo bem? A Luxemburgo. Aí a gente vem aqui nos Estados Unidos, tudo bem? Olha só. Na média, tem 21% dos trabalhadores, no caso da OCDE, da média da OCDE, esse aqui 21% dos trabalhadores do país são funcionários públicos. No Brasil é 12%. Um país que está subdesenvolvido, um país que precisa muito dos serviços públicos, a desigualdade e a miséria são extremas, é onde mais se precisa, mas onde mais se tem onde não se precisa tanto. Mas por que tem tanto? Porque eles mantêm um padrão de vida muito melhor que o nosso. Um padrão de saúde, um padrão de segurança, um padrão de transporte. Tudo isso é muito melhor, de educação, melhor lá. Por quê? Porque tem muita gente para poder fazer e servir realmente a sociedade, tá bom? Então, vindo aqui um pouquinho para cá, que o pessoal fala, mas aí a OCDE não tem Estados Unidos. Posso dizer para vocês que os Estados Unidos está na faixa dos 25, e eu acho que ele não está aqui mesmo não, tá bom? Só para a gente entender. E aí, olha que louco, se os Estados Unidos está na faixa dos 25, puxa, eu vou verificar isso direito e coloco para vocês uma correção se não for, tá? O país que quase tudo é privado, não é estranho que a gente tenha isso? Tanta gente ainda trabalhando no Estado, tudo lá é privado, quase tudo lá na educação superior, né? Quase tudo na educação, na saúde, e aí você paga mesmo não sendo privado, você paga também o seu tratamento quando você tem um problema. Mesmo assim, tem mais gente do que o nosso, mas nós é que somos cobrados de ter que acabar com isso aqui, ó. Nós estamos sendo cobrados para poder diminuir isso. Vou fazer uma outra comparação só para ficar mais claro. Que essa aqui é uma comparação da mesma situação, que é a quantidade de funcionários públicos em relação agora aqui, ó, a população total do país. Tudo bem? Vamos lá de novo. O Brasil tem 1,6
quantidade de profissionais, tá? de pessoas que trabalham para o Estado, por funcionários públicos, servidores públicos, 1,6 da população. Ou seja, se assim, a gente tem em torno de 200 milhões, 210 milhões de pessoas, a gente está falando aí de 3,5, né? De 3,5 no máximo aí, de milhões de pessoas trabalhando. Ou seja, quando você vai no hospital, falta enfermeiro, falta médico, falta limpeza, por causa disso, tá? Porque tem muito pouco quadro do funcionários públicos, servidores públicos, para te atender. Quando você vai no INSS, fica uma fila enorme, a mesma coisa. Quando você vai no banco da Caixa, a mesma coisa, e assim por diante. Os funcionários públicos estão em falta, é disso que a gente está falando. Aqui, ó, só para a gente entender melhor, aqui é uma demonstração clara de como funciona. Nos Estados Unidos, nesse aqui está. Só para vocês terem ideia, eu vou mostrar para vocês aqui o outro. Esse aqui, ele vai mostrar isso que eu estava falando para vocês agora, que é a relação de pessoas, que trabalham para o Estado, de servidores públicos em relação à população. Os Estados Unidos tem 15%. 15% de aproximadamente 320 milhões de pessoas nos Estados Unidos ou mais, dá mais de 40, quase 50 milhões de pessoas trabalhando. Aqui nós temos 210, nós estamos falando de 3,5 milhões de pessoas trabalhando para servir. Ó, é quase 50 nos Estados Unidos, mas olha só que louco isso. Ninguém reclama disso lá. Aqui nós temos pessoas, com muito menos pessoas para nos servir, para nos ser úteis, para nos ajudar a melhorar um pouco a desigualdade, o atendimento, mas olha só, se reclama daqui, ninguém fala dos Estados Unidos. Outra coisa aqui, ó, Dinamarca, Noruega de novo, 30%. E lá são menorzinhas, mas pensa lá, que tenha 30 milhões, 9% lá na Noruega, 9 milhões, na verdade, trabalha, ó, dos 30 milhões, 9 milhões trabalham em favor do povo, do país. Vocês entenderam? É disso que a gente precisa fazer uma reflexão. É nisso que a gente tem que envidar esforços para mudar isso aqui. Nós precisamos de mais gente atendendo, a gente precisa de mais gente sendo útil para o trabalhador, para o habitante, para a população, o povo brasileiro, mas eu até concordo em algumas situações que tem pessoas que têm salários muito grandes, sim, mas de qualquer forma a gente não pode deixar de entender isso aqui, tá bom? Existe uma defasagem, existe um débito ou um déficit, do Estado para com a gente que trabalha aqui, contribui, mas um déficit muito grande do Estado em relação à população. Tudo bem? Então, pessoas, são essas coisas aí que os defensores do Estado mínimo ficam jogando na cara da gente. É uma mentira tremenda quando se fala de que nós precisamos colocar aí uma pessoa que tire cada vez mais, né, do setor público e coloque menos pessoas aí, colocar menos pessoas para trabalhar no setor público. Ou seja, quem perde sempre, aí gente, presta atenção nisso, quem perde sempre é pobre, porque somos nós que precisamos nós que precisamos cada vez mais dessa situação aí, tá bom? Então, só vou lembrar para vocês que não dá para ter qualidade de serviço se por acaso a gente achar que tem que acabar com os nossos servidores públicos, tudo bem? Não dá para ser assim. Então, quando a gente quiser conversar sobre isso, quando a gente estiver discutindo sobre isso, nós precisamos pensar nisso aqui. A quem serve ter um Estado mínimo hoje no Brasil, numa situação complexa como a nossa? Ah, mas e o déficit? Nós temos que começar a compensar isso aqui de outra forma. Porque aqueles ricos que foram para as ruas, para a mídia, para poder pedir, que pedem Estado mínimo, para pedir que tem que voltar para trabalhar, esses caras pagam imposto de menos. Vai lá na Noruega, na Dinamarca, né? Tem não precisa nem acreditar em mim, acredita na Globo.
Tem um Globo Repórter, se eu não me engano, de 2014, 2016, se eu não me engano, é mais recente, que eu não gosto, não vejo quase TV, mas eu vi nessa época, eu vi esse Globo Repórter que fala da Dinamarca. Uma pessoa que é gari, trabalha 6 horas por dia, ela ganha em torno de 15 mil, o equivalente, né? 15 mil reais pra gente aqui. Mas ela não reclama de pagar, olha só, ela não reclama de pagar 50% da renda dele, e eu não estou falando de imposto sobre o consumo, que é a perversidade que a gente tem que mudar aqui no Brasil. A reforma tributária nesse sentido é importante, mas é preciso taxar as grandes fortunas, que provavelmente lá tem, é preciso taxar a renda ao invés de taxar o consumo. Eu compro um copo, eu pago, eu compro uma água, eu pago, eu compro um pão, eu pago. Mas o cara, o rico mesmo, pela quantidade de dinheiro que ele tem, o impacto desse imposto é muito menor na vida dele do que para a pessoa que ganha um salário mínimo, ganha 2 salários mínimos, ganha 3 salários mínimos. O cara ganha 15, ele nem vai sentir esse imposto de 15, 20%, 30% do pãozinho, tá bom? Mas nós sentimos, isso vai fazer falta para a gente, porque a gente ganha muito menos do que a gente deveria ganhar, tá bom? Então, pessoinhas, é isso que eu queria discutir com vocês. Vamos só pensar aí que nós estamos o tempo todo sendo enganados por um Estado e pelas pessoas que são colocadas no Estado. E aí, infelizmente, nos últimos anos, essa questão de banco, essa questão de imposto, de reforma tributária, infelizmente também foi esquecido pelas esquerdas, né, pela centro-esquerda, que é o PT, que estava no poder, mas não quer dizer que nós devemos agora só cobrar porque tem esse cara que não quer saber de nada, que não entende nada do que está acontecendo no mundo, né, nem ao redor dele, pelo jeito, mas que quer destruir cada vez mais nossos direitos, tudo bem? Vamos parar de perder direitos e pedir para perder direitos, porque muita gente tem feito isso. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Até mais!